Sejam bem-vindos à nossa igreja. Nossa visão: transformar vidas, famílias estruturadas, pessoas saradas, igreja fortalecida. E nossa missão é alcançar vidas com amor e serviço, ensinando-as a trilhar o caminho da fé e salvação. Jesus. Eu declaro, Senhor, como habilitados que somos e habilitados que estamos, em 2026 será o ano da implantação. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Peço para a igreja se colocar de pé, para a gente estar orando. Glória a Deus. Hoje é dia de alegria, igreja. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Oh Deus, obrigada, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por colocar anjos ao nosso redor, Senhor, para nos proteger e nos guardar. Obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela saúde.
Obrigada, Senhor, pela nossa casa, Jesus. Que pessoas que adentrem nesse local, Senhor, saiam daqui diferentes, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui transformados. Transformados, Senhor. Que se tiver alguma enfermidade, Jesus, alguém que estiver triste aqui nessa manhã, Senhor, o Senhor venha fazer o Senhor mover aqui, Jesus. Traz alegria, Senhor, traz cura. Que possamos hoje aqui, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Que possamos estar com o coração quebrantado, Jesus, para te adorar, para ter liberdade de levantar nossas mãos, Senhor, e dizer que só o Senhor é Deus. Então, desde já, Senhor, já te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos com as palmas. Vamos dizer que o nosso general é Cristo. Amém?
Glória a Deus. Carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Declare bem alto, igreja. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio no teu amor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Liga suas mãos aos céus, igreja, e declare. Eu olho pra você, eu corro pra você, seu amor, Senhor, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, declare, vou deixar na cruz. Eu vou deixar
Seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória, Jesus, de louvor, de adoração, Senhor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso
a minha vida é teu amor. Ah, como espero o dia em que eu verei Aleluia. Te louvamos, Jesus. Não importa os problemas, não importam as circunstâncias. Adoraremos somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, oh, eu quero. mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Declare: não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Diga: Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Quero Te ofertar, Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. De todo o seu coração diga: não sou apenas servo, não sou apenas Teu amigo, Teu amigo me tornei. Me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
coração nessa manhã e diga: eu te louvo, Senhor. Não importa as circunstâncias, os problemas, de todo o nosso coração adoraremos somente a Ti, Jesus. Aleluia. Quero ver agora suas mulheres declarando: perto quer estar. Suas mulheres. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Os homens de Deus declaram: tudo que é em mim, tudo que há em mim, eu quero, Senhor, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que toda noiva declara em uma só voz: não sou apenas servo. Erga suas mãos bem alto aos céus e diga ao Senhor: te louvarei. Te louvarei. Não importam mais circunstâncias. Somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração e somente a Ele hoje e eternamente. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar uns instantes. Esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos, ofertas e primícias. Aquele que nos provê de toda a nossa necessidade. Ele supre toda a nossa necessidade, amém? E tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 6, verso 38. Eu amo na Bíblia quando Deus revela princípios. E aqui a gente tem um princípio aqui da reciprocidade. Mas olha só que interessante como que esse versículo começa. Lucas 6, 38, né? Dê, é um imperativo. Dê e será dado a você. Boa medida, recalcada, bem cheia, sacudida e transbordante, será colocada em seu colo, porque com a mesma medida com que medires, vos sereis medido. Começa com o imperativo de, né? Esse versículo é um convite, é uma chamada à generosidade. Deus está dizendo aqui uma instrução clara, que aquele que dá com generosidade, ele não vai ter somente a sua necessidade suprida, ele vai receber muito mais, além do que ele necessita. Olha só que princípio, se você é generoso,
Deus vai ser muito mais generoso com você. E a forma como o versículo diz, e vai ser colocado aqui na minha versão, em seu colo, em algumas versões, em seu regaço. Ou seja, demonstra que essa reciprocidade que Deus vai trazer sobre a sua vida, vai ser de uma forma íntima e imediata. Será que isso funciona, gente? Será que essa palavra, ela cumpre o propósito dela? Se você crê nisso, eu te convido agora a levantar do seu lugar e provar se Deus é de fato bom como Ele é. Amém? Vamos lá. Não esqueça que ali à direita tem também a doação. Se você quer colaborar com a ação social da igreja, pode fazer sua doação ali, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, somente a ti, Jesus.
A paz do Senhor. Está começando mais uma edição do Jornal do Caminho. Hoje é a Páscoa, um tempo especial de amor e sacrifício de Jesus por nós. A Páscoa nos lembra da maior prova de amor da história, a ressurreição e a morte de Cristo, que nos trouxe a vida. Fique agora com o Jornal do Caminho. E começamos com as Mulheres Conectadas. A Live Mulheres Conectadas acontece toda terça-feira, às 20 horas. No mês de abril, teremos como tema As Mulheres do Poço. Será um momento de aprendizado, amadurecimento espiritual para todas as mulheres. Acompanhe conosco no Instagram, @conectadasbrasil. E o nosso acampamento da juventude está chegando. Ele acontecerá de 20 a 23 de junho. Estamos aqui com o nosso líder Bispo Átila para falar sobre o acampamento da juventude que se aproxima. Estamos muito animado. Já o acampamento na esquina, falta pouco tempo, é agora já em junho, e com o coração cheio de alegria. O lugar é lindíssimo, vocês já viram, fique aí com as imagens também. O sítio Xodó de Minas, uma bênção, um lugar que só a igreja pode ir. Então até o ambiente espiritual já é diferente. Estou animado com os dias que viveremos ali juntos, com o que o Senhor fará. Então não fique de fora, corra, se inscreva e vem com a gente participar desses dias intensos na presença de Deus. O culto da família está com um novo tema. Quem vai contar isso pra gente é a Raquel. O novo tema é a beira do caminho. Um momento de palavra, restauração e fortalecimento espiritual. Acontece às quartas-feiras às 19 horas presencialmente. Você e sua família são os nossos convidados. Você já baixou o aplicativo da igreja? Baixe agora o aplicativo da IBCA e fique por dentro de toda a programação. Tem plano de leitura, devocional, agenda do caminho e ingresso dos eventos. E muito mais. E a Escola Ministerial do Reino está com uma grande oportunidade. Shalom, igreja! Estamos hoje aqui com o pastor André para nos dizer acerca do que ele irá ensinar na Escola Ministerial do Reino. Professor, qual é o objetivo do curso de Direito na Eclesiologia? Otávio, o objetivo do Direito na Eclesiologia é trazer harmonia entre a instituição religiosa e o poder público. Entendo. E por que é importante que líderes voluntários da igreja saibam temas como liberdade religiosa e responsabilidade civil? Então, o conhecimento ele é libertador, Otávio. E há necessidade que os líderes e os voluntários tenham conhecimento dos limites, tanto da liberdade religiosa quanto da sua liberdade de expressão, para que não possa estar ultrapassando esses limites e se expondo, e expondo também a congregação, e amanhã não esteja respondendo tanto a processo criminal quanto a processo indenizatório. Por isso a necessidade de se fazer o curso de eclesiologia. Entendo. E na pregação, quando envolve filmagens, redes sociais, espaços públicos, o que é que muda? Tanto um culto ele sendo filmado, quanto um culto ou uma pregação acontecendo dentro de um espaço público, o alcance dessas ministrações são as mesmas, porque alcança todos os públicos. Então, por isso que existe a necessidade desses líderes entenderem e conhecerem o limite da sua liberdade de expressão e liberdade religiosa concedida pela Constituição Federal e qual o entendimento das cortes superiores a respeito deste assunto. Certo. Muito obrigado, pastor André. Se você quiser saber mais acerca da Escola do Reino, fique atento às nossas redes sociais e à Agenda do Caminho. Obrigado.
E vem aí um momento especial para esta sexta-feira. Na sexta-feira, dia 10, a partir das 23 horas, teremos a Vigília do Caminho. Será um momento de oração e busca pela presença do Senhor. Venha e participe com a gente. E agora vamos acompanhar uma matéria sobre a Páscoa. O que o sacrifício de Jesus na cruz significa para você hoje? Esperança. O amor de Deus. A ressurreição de Jesus. A Páscoa significa amor, né? Que Jesus teve por mim. Para mim significa a redenção e me garantir a vida eterna. Como o amor de Jesus mudou a sua vida? Ele me transformou, né? Então acho que sem ele eu não seria nada. Então ele me deu uma nova vida. Porque a palavra do Senhor fala no livro de 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque Cristo é o sacrifício vivo, né, pascual, né? E hoje sou transformado e liberto, né, pelo sangue de Jesus na minha vida. Jesus mudou a minha vida, trouxe sentido para a minha história, paz e contentamento para a minha alma. Ele é o amor da minha vida, a minha pessoa favorita, e a ele eu devo tudo. A Páscoa nos lembra o sacrifício e o amor de Jesus por nós. Deus abençoe você e sua família. Que esta seja uma semana de fé, esperança e renovação. Tchau! Tchau!
Som. Não, isso não. Esse aí eu acho que tava nos levitas. O ministro deu pra criança. Assim como foi profetizado, o Filho de Deus veio à terra para restaurar a aliança entre Deus e os homens que há tanto tempo havia sido quebrada. Jesus deixou a glória dos céus e em uma cruz se ofereceu como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. O Cordeiro Santo de Deus, com o seu sangue, pagou o preço para o resgate do homem, na maior demonstração de amor que o mundo já viu. O amor nos amou primeiro, com sua infinita graça, morreu em nosso lugar. Mas a morte não podia vencê-lo, e então o terceiro dia chegou. Eu ainda não acredito no que aconteceu. Eu realmente achava que ele era o Messias, mas agora está morto. Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias? Do que se trata? Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavra e obras, diante de Deus e de todo o seu povo, que foi levado pelos nossos sacerdotes e autoridades para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que fomos surpreendidos essa madrugada, quando algumas mulheres da nossa tribo foram visitar o seu túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Elas voltaram falando ter tido visão de anjos e elas afirmam que ele está vivo. De fato, alguns dos nossos verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não se lembram do que foi profetizado sobre ele? De como ele viria e como o cordeiro seria levado ao matadouro? E como ovelha muda diante de seus tosqueadores não abriria a boca? Assim também foi dito, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Como todas as outras profecias se cumpriram, essa também se cumprirá. Bem, agora vou seguir por este caminho. Espere! Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Sim, venha. Pois bem. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Aleluia. Precisamos avisar os Jesus outros. ressuscitou. Jesus está vivo.
Aleluia. Glória a Deus. Peço para a igreja se colocar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Muitas
Regozije-se a terra, fique feliz a multidão das ilhas com isso. Nuvens e trevas estão ao redor dele, justiça e juízo são a habitação do seu trono. Um fogo vai adiante dele e queima os seus inimigos ao redor. Seus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derreteram como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus declaram a sua justiça e todos os povos que veem a sua glória. Confundidos estão todos aqueles que servem a imagens esculpidas, que se gabam de ídolos, adorai-o, todos os vossos deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se regozijaram por causa dos teus julgamentos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, estás muito acima de toda a terra. Tu és exaltado muito acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele preserva as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos perversos. A luz é semeada para o justo, e a alegria para os retos de coração. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, e dai graça à lembrança da tua santidade. Oh, Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor, neste dia. Glorificamos e te rendemos ações de graças, porque nós entendemos a obra perfeita e completa da cruz. Declaramos nessa manhã, Senhor, com entendimento que ela não foi em vão. E nós somos gratos a Jesus, porque como um herói se entregou por nós. Ô Senhor, obrigado porque nós entendemos que mesmo sendo pecadores, o Senhor se entregou. E nós entendemos o conceito de graça e nós somos gratos pela graça do Senhor Jesus. Ó Senhor, unge os nossos ouvidos nessa manhã. Ó Senhor, os nossos sentidos, os nossos olhos, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que os corações e as mentes que aqui estão rendidos a Ti, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor, Rei dos Reis. Declaramos, Senhor Jesus, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Declaramos, Senhor, que reconhecemos o Teu senhorio e declaramos que estamos sob o senhorio de Cristo. Essa igreja é do Senhor Jesus, esse ministério é do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus, a nossa casa, o nosso lar, os nossos trabalhos, é tudo Teu, Senhor. Reconhecemos a Tua autoridade e nós nos submetemos a ela. Te agradecemos por este dia em que celebramos a Tua vitória, o Teu triunfo sobre a morte. Oh, Pai querido, obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração nessa manhã. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, seja a sua Bíblia física aí de papel, sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, se você quiser acompanhar a leitura, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Eu estou lendo aqui na King James 1611, vai estar no telão também se você quiser acompanhar. Em João 29 está escrito assim:
No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Repita comigo assim: e diz, mas repita com voz de profeta, que nem pastor Luquinhas, e diz: eis o Cordeiro de Deus que carrega, que leva o pecado do mundo. Pai querido, Deus santo, eterno e maravilhoso, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Declaramos mais uma vez que essa igreja é tua, nós somos teus, este lugar é teu. Desde já repreendemos em nome de Jesus toda e qualquer investida do império das trevas e declaramos que tudo aqui é do Senhor, do reino de Deus. Estamos rendidos a ti, Senhor. Toma os nossos corações e mentes cativas a ti, Senhor. E unge os nossos sentidos para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia, em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Essa passagem é uma passagem conhecida da igreja, conhecida de tantas pessoas. Senhor Jesus caminhando em direção a João, e João olha para Jesus, e ele olha para Jesus e já aponta e declara: aquele ali é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E eu gosto quando a gente leu na King James 1611, porque ele fala assim claramente: aquele que carrega o pecado do mundo. Meu irmão, carrega já traz clareza. Porque às vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e a gente, muitas vezes, lê a Bíblia como um romance, né? Um livro, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e não vai se atentando às palavras que ali estão aplicadas, e nada na Bíblia é à toa. Imagine você, vou dar um exemplo aqui. Pronto, vocês viram que quando eu estava aqui na transição do louvor, para a gente vir aqui ministrar a palavra, glória a Deus pela vida dos obreiros dessa casa, eles subiram e carregaram aqui o púlpito. E são dois para carregar, porque o púlpito é pesado. É uma estrutura aqui de metalon e de madeira, e eles carregaram o púlpito que é pesado. E eu gosto quando na King James ele fala assim: Jesus, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado, porque ele veio para carregar algo que era pesado, para tirar das nossas vidas e ele levar, como todo poderoso que é, ele veio para carregar. E a gente vai falar um pouco na transição, quando a gente vê lá no Velho Testamento, quando o sangue era aplicado, e o sangue era para cobrir, mas o sangue de Jesus é para carregar, para levar embora, para levar fora aquilo ali. João Batista, ele não apresenta Jesus como um religioso da época. João Batista não apresenta Jesus como um mestre, como um profeta, como um milagreiro. João Batista, ele usa uma linguagem profunda, e uma linguagem profundamente governamental e sacrificial. Ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus. Todos que foram criados naquela cultura sabiam o que um cordeiro significava. E quando ele aponta e fala: aquele ali é o Cordeiro de Deus, só ali, meu irmão, ele já pregou para uma multidão. Para um judeu, aquela frase ou esta frase, eis o Cordeiro de Deus, não é uma frase simbólica, ela é carregada de história, dor e, acima de tudo, de redenção. Jesus veio para redimir a mim e a você. Quando a gente olha e estuda a história desde o Éden, e a gente passa ali por Abel, e a gente passa ali por Abraão, em Gênesis 22, quando ele sai com um menino para sacrificar, e Deus exige dele o Isaac dele, o filho dele que ele amava, e ele sai com um menino, e carregado de fé, por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Quando ele já... E você lê na Bíblia, e é lindo, porque quando Deus dá a direção: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, mas não tem dúvida, para ele não querer oferecer Ismael. A gente não vai entrar nisso aqui hoje, porque não vai dar tempo. Ele sabia que era Isaac, e a Bíblia fala que Abraão levantou cedo e partiu. Às vezes Deus nos dá a direção de algo que pode, e você acha que pode te custar alguma coisa na sua conduta, na sua forma de ver, de trabalhar, de exercer alguma coisa. E porque você acha que aquilo traz algum confronto ou pode trazer alguma dor, você começa a enrolar. Não, Deus mandou eu fazer, mas peraí, calma, a Bíblia fala: Abraão levantou cedo e partiu, irmão, para oferecer o filho em sacrifício. E quando chegou um determinado ponto da jornada, Gênesis 22 ainda,
que ele viu o monte onde ele ia fazer o sacrifício, ele disse àqueles que estavam na comitiva: fica aqui, porque eu já vejo o lugar do sacrifício, e vai eu e o menino. Mas fiquem tranquilos, eu vou adorar com ele, vou voltar com ele. Ele sabia que ele tinha que sacrificar, mas a fé de Abraão era tão grande, tão firme, tão inabalável no Deus que ele conhecia, que ele falou: mesmo que eu tenha que sacrificar o menino, só isso Paulo vai discernir depois, mesmo que eu tenha que sacrificar o menino, Deus vai ressuscitar o menino, mas eu volto com ele. Isso é fé. Ele não se abalou, Deus deu a direção, ele cumpriu. Então quando João olha e fala assim: é o Cordeiro de Deus, na cabeça de um judeu que conhecia toda a história do Éden, toda a história de Abel, toda a história de Abraão, que conhece e conhecia Gênesis 22, o sistema levítico, o Cordeiro sempre estava associado à substituição, a sacrifício e reconciliação. Mas agora João não está apontando para um animal. Quando ele aponta para Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus, ele não está apontando para um animal, ele aponta para uma pessoa. E isso tem uma conexão grande com o reino. No reino de Deus, o problema central nunca foi apenas o pecado. O problema central foi a perda do governo, foi a perda do domínio. O homem perdeu a autoridade que Deus nos deu. No livro dos princípios, em Bereshit, em Gênesis 1, de 26 a 28, Deus fala que criou a mim e a você, a imagem e semelhança dele, Rei dos Reis, que exerce governo, e criou a mim e a você para que nós pudéssemos exercer governo também aqui. E o homem perde isso em Gênesis 3, na queda. E o homem perde porque ele não tem certeza da sua identidade. Porque se você sabe quem você é e tem certeza, você não precisa de validação externa. Quando a serpente chegou ali para Eva e fala assim: olha, Deus disse que você é igual a ele, em imagem e semelhança, mas você só vai ser se comer o fruto. Não sabia quem era, porque se soubesse quem era, dizia: eu já sou igual a Deus, Deus me fez, eu vim dele. Quando você está firmado na sua identidade que Cristo te dá, você não precisa de relatórios de fora para tentarem te validar, porque você já é. E o Cordeiro, quando ele vem para restaurar tudo isso. Porque quando o homem cai, Gênesis 3, ele perde a autoridade que Deus deu, Gênesis 1, 26 a 28, ele perde alinhamento com a vontade do rei, e ele perde a consciência da identidade. E o Cordeiro, ele vem para restaurar tudo isso. Ele não vem apenas para perdoar pecados, mas ele vem para restaurar a cidadania. Ele vem para restaurar cidadãos. Em um reino, quando existe traição contra o rei, a consequência não é apenas a punição, que já é terrível, mas é a quebra da aliança, a quebra do pacto e perda da cidadania, e consequentemente o que os direitos de um cidadão podem te conferir e o acesso que ele te dá. O Cordeiro, ele não apenas chega para pagar a sua dívida, para quitar a sua dívida, ele vem para reinstalar o traidor como filho e fazê-lo mais uma vez cidadão do reino. E o primeiro ponto que eu quero falar hoje é: o Cordeiro é a resposta de Deus, não do homem. A gente precisa entender que o Cordeiro sacrificial, que Jesus é a resposta de Deus. Quando a gente lê em João 1, 29, que João vê Jesus e fala assim: ali é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente vê lá ainda em Gênesis 22, Abraão, quando ele está para sacrificar o menino, e o menino pergunta a ele: cadê o cordeiro? Ele fala: o Senhor proverá para si o cordeiro. A provisão do cordeiro, a provisão da nossa remissão, a provisão da nossa remissão e da nossa redenção, o Senhor já providenciou por causa dele e para ele. O Senhor proverá para si o cordeiro. Isso é algo profundo, porque Deus provê para Ele próprio o Cordeiro, porque o que Ele quer é relacionamento comigo e com você. E quando Ele sabe que o pecado ia nos afastar, a queda ia nos afastar, Ele precisava prover algo para que tivesse de novo relacionamento entre a humanidade e Deus. Muito profundo. Quando a gente vai ler e entender, quando está em Gênesis 22, 8, o Senhor proverá para si o Cordeiro. A palavra prover do hebraico é ra'ar, também carrega a ideia de ver antecipadamente. Deus viu antecipadamente o que ia acontecer e por isso antecipadamente Ele proveu o Cordeiro.
Não tem emenda. Não tem plano B. Não, o homem vai cair. Vou prover um cordeiro. Deus viu antecipadamente. Raar do hebraico que já tinha esta provisão para nós. Deus, ele não reage ao pecado. Ele já tinha a solução. O cordeiro não nasce da tentativa humana de reconciliação. Ele nasce de uma iniciativa do rei. Ele nasce de uma iniciativa do reino. Em governos humanos, em governos da terra, o réu, ele tenta se defender quando ele erra. No reino, o próprio rei oferece o substituto. Pare de tentar merecer o que já foi provido. Pare de tentar merecer e conquistar o que o Senhor Jesus já conquistou na cruz para mim e para você. No reino, a solução não nasce da terra, ela vem do céu. Segundo ponto, o cordeiro remove o pecado. O cordeiro carrega o pecado, não apenas cobre. Quando a gente olha João 29, que João aponta e fala: eis o cordeiro de Deus que carrega, a gente repetiu isso junto, que carrega o pecado, que leva embora o pecado. Não é apenas que cobre o pecado. Eu quero ler aqui rapidamente, carta aos Hebreus. Rapidinho, 10. Eu vou ler, você pode acompanhar daí mesmo, sentadinho. Hebreus 10, de 4 a 10. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que quando ele veio ao mundo, o sacrifício e a oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E a oferta queimadas e sacrifício pelo pecado não tem prazer algum. Eu então disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nenhum deles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. 10 agora. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. De uma vez por todas, quando ele ofereceu o corpo dele, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele fez um sacrifício único e remiu tudo de uma só vez. No sistema antigo, quando a gente olha lá no sistema mosaico e levítico, o sangue ele cobria, do hebraico kafar, ele cobria o pecado. Ele cobria, ele encobria o pecado, mas em Cristo o pecado é removido, do grego airó, ele é removido. O Senhor Jesus, através do sacrifício dele na cruz e o sangue, ele carrega, ele remove completamente o pecado. Não é aplicar o sangue como uma maquiagem espiritual, é uma transformação real. É uma diferença entre esconder uma dívida e quitá-la completamente. Quando Jesus entrega a Deus o seu Espírito, ele fala: tetelestai, está pago. Em algumas traduções, que a maioria conhece, está consumado. E o que Jesus bradou foi: está pago. O seu preço está pago, o seu preço está pago, o seu preço está pago, o seu preço está pago. Está pago. Porque Jesus quitou na cruz. O que o sangue de Jesus, o que o sangue do Cordeiro toca, não permanece o mesmo. Terceiro ponto, o Cordeiro revela o amor governamental de Deus. Romanos 5,8. Romanos 5,8. Vou ler aqui também rapidinho. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Meu irmão, ainda sendo pecadores, que falou: eu vou morrer por ele. Ainda sendo pecador, eu ainda vou morrer por ela. Ele se entregou por nós, mesmo nós não merecendo, porque isso é favor imerecido, isso é graça de Jesus. O amor de Deus não é algo emocional. O amor de Deus é legal, ele é governamental e ele é sacrificial. Ele não ignora o pecado, ele satisfaz a justiça e ele libera a graça. No reino, justiça sem graça é condenação. Graça sem justiça é desordem. Hoje tem um movimento que me preocupa, da hipergraça. Entenda uma coisa: graça sem justiça é desordem. Mas em Cristo, justiça e graça se encontram. Imagine alguém que errou. Aqui na terra, para ficar fácil o exemplo, alguém errou
e numa corte de justiça ele é condenado pelo juiz a uma multa. A uma multa pecuniária, você errou, você vai ter que pagar, e sua multa é XYZ reais, XYZ R$1.000. Essa é a sua multa, você vai ter que pagar, porque essa é a multa pelo seu erro. E aí, esse juiz pega e paga a multa. Ao mesmo tempo que ele exerce justiça, ele manifesta amor. É errado, tem a multa, mas eu vou pagar por você. Então, um juiz que paga a própria multa do réu, ele permanece justo e ao mesmo tempo manifesta amor. Receba o amor de Deus e receba o amor de Deus sem culpa religiosa. Sabe, uma das chaves que eu entendo nessa parte é que a cruz não foi a emoção, a cruz foi decisão do trono. Quarto ponto, o Cordeiro restaura a nossa identidade de filhos e a nossa identidade de reis. Apocalipse 5, ele fala que nós somos reino e sacerdotes, ou rei e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. O pecado não apenas nos separou. E o pecado, ele não roubou completamente, assim, tirou a identidade, arrancou. Eu acho que se fosse assim, seria mais fácil a gente enxergar, mas o grande problema é que o pecado, ele distorceu. Ele deformou a identidade. Então você acha que ainda tem, você ainda acha que carrega, mas por ela estar deformada, você ainda acha que carrega, mas por ela estar deformada, você já perde o acesso àquilo que Deus quer que você tenha. E que você venha exercer aquilo que Ele sonhou para que você exercesse. Mas a boa notícia é que no Cordeiro, ou em Jesus, Ele restaura a sua filiação, Ele restaura a sua autoridade, Ele restaura a sua função governamental que Ele te criou para exercer. Nós não somos apenas perdoados quando nós temos um encontro com o Cordeiro de Deus, com Jesus, e quando nós somos lavados no sangue de Jesus, redimidos, nós somos reposicionados. Imagine se um príncipe aqui na terra, ele for exilado, se ele for levado para um lugar distante e for de fato exilado, ele não precisa aprender a ser filho, ele precisa lembrar de quem ele é. Então nós precisamos lembrar de quem nós somos em Cristo. Nós precisamos lembrar quem Jesus é para nós, o que Ele fez, o que o sacrifício da cruz representa e aonde esse sacrifício nos coloca. E a gente precisa parar de viver como servo e passar a viver como filhos. Entendendo que filhos servem porque é uma chave do reino. Deus nos chamou para governar, mas para governar em amor e serviço. O Cordeiro, ele não apenas salva, ele nos reposiciona, ele nos entroniza para que a gente venha desempenhar o papel de filhos herdeiros. Quinto ponto e último ponto. O Cordeiro nos ensina o caminho do governo. O caminho do governo é o serviço. Não há outro. O caminho do governo é o serviço. E a gente aprende isso com Jesus na carta aos Filipenses 2, de 5 a 8. E chega já no 8, eu não vou nem ler de 5 a 8, já no 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus resolveu obedecer e servir e cumprir o propósito de Deus ao ponto de se oferecer como sacrifício vivo e a ponto de se oferecer à morte e a morte de cruz. Jesus, ele governa como um cordeiro antes de reinar como um leão. Quando a Bíblia fala que ele é cordeiro e leão, primeiro ele serve, ele governa como cordeiro antes de reinar como um leão. O padrão do reino é um pouco diferente. Eu estou lendo um livro que eu ganhei, sensacional, Donald Craybell, O Reino de Ponta Cabeça. E é bem assim, primeiro entrega, depois exaltação. No reino a autoridade flui de humildade, no reino a autoridade flui de obediência, no reino a autoridade flui de serviço, e serviço em amor. O mundo diz e o mundo ensina, suba para governar, o reino diz, desça para ser levantado. Sirva a sua família, sirva no seu trabalho, sirva as pessoas que estão à sua volta, sirva na sua igreja, sirva na sua comunidade local com a mentalidade de reino. No reino, quem se entrega, governa. O Cordeiro não é apenas uma figura teológica.
O Cordeiro é a maior revelação do amor de Deus. Ele é a solução eterna para o pecado. Ele é a porta de entrada para o governo de Deus e para o restabelecimento da cultura de Deus na terra. O pecado afastou a mim e a você do governo. O pecado afastou a mim e a você de Deus, do trono. Mas Jesus, com graça e amor, se entregou para que essa ligação, essa religação, melhor dizendo, fosse feita. O Cordeiro nos traz de volta ao trono. E é lindo quando João olha para Jesus e ele fala: é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Quando a gente olha essa expressão, João falando, e eu aprendi aqui nesta casa, em hebraico, ele não fala ali está o Cordeiro macho de Deus. Em hebraico ele não fala Zahar Selebeit, Avot Selabait, ali está o Cordeiro macho de Deus, não. Ele fala Ish Selebeit, Avot Selabait, ali é o Cordeiro homem de Deus que carrega o pecado do mundo. Ele entendeu que para carregar o pecado precisava de um sacrifício único, que viesse valer por todos os sacrifícios eternamente, e só o sacrifício de Jesus na cruz poderia pagar esse preço. E o Cordeiro nos traz de volta ao trono. Você não foi apenas salvo, você foi restaurado. Você não foi apenas perdoado, você foi reposicionado. Você não foi apenas limpo, Ele quer te comissionar para te enviar. Hoje, quando a gente fala de Páscoa e a gente fala de Jesus e do Cordeiro, não é sobre aceitar uma religião, é sobre reconhecer que o Cordeiro de Deus, Jesus, fez e compreender a dimensão e a totalidade da obra da cruz. É receber a Jesus, é receber a sua obra, é seguir os seus ensinamentos quando Ele disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E viver reproduzindo o padrão do céu na terra. Eu vou pedir que neste momento que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça. Pai, nós reconhecemos a obra total de Jesus na cruz. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador e o único mediador entre Deus e nós. Pai, nós reconhecemos e declaramos que reconhecemos que Jesus tirou o pecado, Ele carregou o pecado. Ó Senhor, nós recebemos não apenas o perdão, mas nesta manhã nós recebemos a restauração de Deus. Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus a mentalidade de escravos e nós assumimos a identidade de filhos de Deus. Senhor, nós nos posicionamos em Ti, nos posicionamos como cidadãos do Teu reino aqui na terra. Ó Senhor, que as nossas vidas venham refletir o padrão do governo de Deus, que as nossas vidas venham refletir e reproduzir a cultura dos céus aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Pare de tentar merecer e comece a viver a partir da graça. Assuma a responsabilidade espiritual na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu meio. Governe as suas emoções, decisões e os seus hábitos. Sirva com excelência aonde você for plantado. E viva com consciência de identidade, sabendo quem você é. E exercendo o papel que Deus te entregou para que você exercesse. Pai, nós entendemos que o Cordeiro foi morto. Entendemos que Ele era sem mancha, sem mácula. Entendemos que o sangue de Jesus aplicado sobre nossas vidas não é uma maquiagem espiritual, mas o sangue de Jesus carrega, leva o pecado embora. Te pedimos, Senhor, nesta manhã, aplica do Teu sangue sobre as nossas vidas. Aplica do Teu sangue, Jesus, sobre esta igreja, sobre as Tuas ovelhas, Senhor, sobre a Tua noiva, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos negócios. Nós queremos, Senhor, ser identificados como filhos de Deus na terra. Por isso, Senhor, nos lembra todos os dias de quem nós somos e da nossa identidade em Jesus. Amém. Aleluia. Não temos como chegar na Páscoa e não falar do Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro perfeito, sacrificial. Hoje, nós celebramos aqui já na igreja há muitos anos a ceia primitiva.
E hoje, mais tarde, você que tem um aplicativo da igreja, você vai ter um infográfico lá, explicando cada elemento da ceia primitiva, o que as ervas amargas significam, o que o pernil significa, o que o ovo significa, o que a água salgada significa, o que aquela massa ali de maçã com nozes significa. Então não deixe de acessar o aplicativo. Oi, infográfico, meu Deus, já está aqui, Gilson, viu você? Eu falando que vai estar no aplicativo, já está aqui. Então esse infográfico vai estar lá, explicando todos os símbolos do memorial e do sofrimento, os alimentos da promessa e do ritual. Então isso vai estar disponível lá no aplicativo da igreja, esse infográfico lindíssimo. Que o Senhor abençoe a mídia da nossa igreja em nome de Jesus, para que você possa estudar e revisitar sempre que necessário. Amém? E nós vamos ter a ceia primitiva, e na ceia primitiva ela é um pouco diferente da ceia memorial. Na ceia memorial, ela é para quem está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, e já foi batizado nas águas. Mas nessa ceia hoje de primitiva, é para todos vocês que aqui estão, e vocês vão receber um kit. E nesse kit você vai ter um pedaço do cordeiro assado que lembra do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Você vai ter ali o ovo, você vai ter a água salgada, você vai ter esse purê ali de maçã, e você vai ter tudo isso. E historicamente a gente sempre ensinou cada passo a passo daquele ali. Eu fiz questão desse ano, pedi para que a mídia fizesse um infográfico, para que você tivesse essa chance de você mesmo estudar. Então eu vou pedir para que a igreja se coloque de pé. E eu sei que a maioria daqui vão para suas casas e vão ter esse almoço de Páscoa com suas famílias. Se vocês puderem, né, como a palavra fala, se o cordeiro for grande, o Luquinhas que é mestre nessa passagem, chame de vida, mas se você puder, claro que é um kit ali pequeno, individual, mas se você for para algum lugar e você puder levar também, no kit também tem escrito na caixinha tudo de que cada elemento representa, para que você possa estudar também ali com o kit. No aplicativo está lá o infográfico. E é lindo quando Jesus, e eu vou ler isso aqui rapidamente antes da gente orar e entregar os kits. Eu vou abrir aqui minha Bíblia em Lucas 22. Se a mídia quiser colocar aí, Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 14, e o caput diz assim: a ceia do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E ele disse: quão intensamente desejei comer convosco essa Páscoa antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra o reino de Deus. E ele tomando o cálice e dando graças. Jesus aqui declarando que ele sabia que ia morrer por mim e por você. Ele tomou o cálice e ele agradeceu. Ele tomou o cálice e tendo graças, ele disse: tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu-lhes e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O que é que ele estava ensinando nesse momento? Eu estou partindo o meu corpo por vocês, inclusive por um que vai me trair. Parta o corpo de vocês pelos que caminham com vocês. Semelhantemente, no 20, também o cálice depois da ceia. Veja que quando a gente lê no 14, no 15, quando intensamente eu quero comer convosco, lá no 16, porque eu vos digo, não mais comerei dela. No 17, e ele tomou o cálice e tendo dado graça, disse: tomai o cálice e dividi entre vocês. No 17, tomando o cálice e tendo dado graça, tomai-o. E vocês vão entender, acho que no infográfico deve ter, que na ceia judaica, e foi a cultura onde Jesus cresceu, nasceu e se criou. Na ceia de Páscoa, ou no Seder de Pêssah, existiam 4 cálices. Tinha um cálice da santificação, o primeiro cálice, Kiddush, que bebia-se no início do ritual da Páscoa. E ele marcava a separação do povo de Deus. Depois tinha um cálice da libertação, tomado após o relato do êxodo, das pragas, e você vai entender porque é água salgada, e está tudo aí no infográfico. E depois tinha um terceiro cálice que era tomado após a refeição, que era o cálice da redenção.
E o quarto e último cálice, conhecido como cálice da bênção, ou cálice de Elias, ou cálice do cumprimento da promessa, ou cálice, a versão que eu mais gosto, o cálice do reino. E Jesus fala: eu não tomarei de novo isso até que eu venha para tomar o quarto cálice, que é o cálice do reino. Mas esse terceiro cálice que ele tomou, quando a gente lê lá no 17, ele tomou um cálice, quando chega ali no 20, semelhantemente também o cálice depois da ceia, depois da refeição, o terceiro cálice, o cálice da redenção, ele fala: este é o cálice da nova aliança. Porque eu tomando esse terceiro cálice, se vocês conhecem o que isso significa, eu estou dizendo que o meu sangue estabelece a partir de hoje uma nova aliança, e por causa do meu sangue que eu vou derramar, o sacrifício será único e eterno. E eles entenderam que aquele cálice que Jesus estava bebendo, o cálice redentivo, era o cálice que alcançaria a mim e a você. Então, os nossos diáconos e o corpo diaconal vai estar passando agora e distribuindo os kits de ceia. E à medida que você for recebendo, para que fique mais fácil eles entenderem quem já recebeu ou não, você pode se assentando, e depois que todo mundo receber, nós vamos orar juntos. Amém? Então eles vão estar passando agora, vocês vão receber a caixinha. No verso da caixinha tem todo o descritivo de cada elemento, de todos os elementos. No aplicativo tem também um infográfico para vocês estudarem. E a gente vai estar louvando e os elementos estão sendo distribuídos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
combinei isso com a mídia, não sei se está pronto aí, mas se não estiver pronto, eu vou pedir para que a mídia depois coloque nos stories do Instagram da igreja, da rede social da igreja. Ontem nós estivemos aqui e oramos com o grupo que se voluntariou para estar preparando a ceia primitiva. E foram quilos e quilos e quilos de pernil de cordeiro para assar. E o pãozinho que está aí dentro, que é um matzah, é um pão sem fermento, foram milhares para serem feitos, abertos no rolo e serem assados. Imagine descascar milhares de ovos de codorna. Eu sei que nós viemos ontem, nós ajudamos também na estação do ovo de codorna para descascar. E nós agradecemos a Deus e glorificamos ao Senhor pela vida dos voluntários, dos líderes da nossa igreja, que estavam aqui ontem, todo dia do sábado, preparando a ceia primitiva para que nós tivéssemos esse momento de comunhão. Então, Pai, em nome de Jesus, nós, enquanto comunidade e como igreja, nós oramos em unidade, que o Senhor possa devolver aos teus filhos, ó Senhor, que se empenharam em amor, trabalharam ontem todo dia para preparar essa ceia. Em nome de Jesus, devolve a cada um deles o galardão que eles têm direito. E nós declaramos que nós somos gratos a Deus pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, que você possa sair daqui entendendo o que Jesus fez por você, o que Jesus fez pela sua família. Você possa sair daqui entendendo o preço que foi pago na cruz. Você possa sair daqui entendendo a totalidade da obra da cruz. E que você, assim como Jesus ensinou, quando ele falou, fazer isso em memória de mim, e ele partiu o corpo dele, que você possa também estar partindo o seu corpo, o seu tempo, os seus dons e talentos, com aqueles que caminham com você e estão à sua volta. Amém? Aleluia. Entende o que é graça, favor e merecido é isso. Eu plantei para alguma coisa, Deus me deu muito mais. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa. E hoje eu comentei com ela, quando passou a propaganda ali, a chamada do Congresso Conectado, eu falei, Jesus, só pode mulher mesmo comprar? Porque ficou tão impactante a chamada que eu falei assim, rapaz, eu quero ir, né? Igual impactante. Então você que está aqui, mulher, que não se inscreveu ainda, tenho certeza que será um tempo sobrenatural nesse congresso de mulheres. Não fique de fora. A inscrição está acontecendo pelo aplicativo da igreja. Se você tiver alguma dificuldade aí fora, o pessoal está para te ajudar. E nós queremos te dizer que nós amamos vocês e que essa igreja se alegra quando nós temos esses momentos de comunhão e em unidade. E nós queremos juntos declarar a bênção, a graça e o favor de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Nós te amamos e declaramos bênçãos de Deus do céu, em nome de Jesus, sobre o teu povo hoje, para todos sempre. Seja abençoado em nome de Jesus.